Meus irmãos, hoje talvez nós tenhamos chegado a um dos temas mais importantes e aonde há muita especulação sobre a vida e a vocação de São José, que é o aspecto da castidade. A invocação que hoje vamos refletir é de São José como um homem castíssimo. E a primeira coisa que nós precisamos entender é o que significa castidade e por que a castidade é um valor para aqueles que são católicos. Primeiro, castidade é a nossa maneira de viver a sexualidade, que é uma das dimensões da nossa vida terrena. A sexualidade, ela é uma das dimensões de nossa vida terrena, ou seja, não existe vida neste mundo, vida humana neste mundo, que não seja perpassada pela sexualidade. E eu queria já diferenciar três coisas que a nossa época, a modernidade, nos ensina. Primeiro, nós temos a afetividade, que já é uma maneira pela qual nós expressamos a nossa sexualidade. Nós temos a sexualidade em si e nós temos a dimensão genital. Hoje se faz muita confusão sobre estas três coisas. Quando falamos em castidade, é algo que perpassa os três pontos. E o que significa? É você viver com pureza a sua dimensão sexual. É você ter pureza. E por que é necessário pureza para viver a sexualidade? Porque tudo aquilo que toca o sexo, ou seja, aquilo que é uma pulsão humana, aquilo que é uma força humana, uma força inclusive dada por Deus, pode se tornar algo desviante. Ao invés de se tornar algo que te integre, algo que te faça completo, pode se tornar uma coisa que desvie você da sua vocação. Por isso que a castidade, ela é uma das primeiras qualidades que Deus procura naqueles que vão servi-lo. Todo clero é chamado a viver a castidade através do celibato. José não era celibatário, mas quando casou, viveu a castidade de modo celibatário. Então nós precisamos entender que esta pureza que Deus chama a termos diante da vida sexual, ela é de acordo com a vocação e com o estado de vida de cada um. A castidade para uma criança, ela é vista de um aspecto. Primeiro, nem se deve tratar desses assuntos sobre sexualidade ou sobre genitalidade com crianças, porque talvez a mente da criança não esteja formada o bastante e ao invés de ajudar, você acaba confundindo. Também é necessário que nós entendamos que esta pureza não significa o fechamento ou o bloqueio. Não é isso. Mas é você perceber que se Deus te chamou ao casamento, você vai viver a sua sexualidade como casado. O sexo dentro da vida matrimonial. O sexo sob o sacramento do matrimônio. Se Deus te chamou a ser celibatário, você vai renunciar à prática sexual e vai renunciar a qualquer tipo de vínculo com uma mulher ou, no caso das mulheres, com um homem, porque você vai viver orientada toda a sua sexualidade, todas as suas forças orientadas para viver como servo de Deus. E aqueles que são jovens, que são solteiros, que são namorados, ou os que estão sem nenhum casamento, as mulheres que estão sem casamento, os homens que não casaram e não são mais jovens, também são chamados à castidade, ou seja, a viver com pureza, respeitar os seus corpos com pureza. E isto é muito importante, meus irmãos. Não esqueçamos que quando alguém morre, nós colocamos aquele corpo no caixão, não é só por respeito humano, é porque ali era um templo de Deus. Aquele corpo foi tocado pelo Espírito Santo. Assim, a castidade de José fez com que ele fosse um homem cheio do Espírito Santo. Um homem viveu a sua masculinidade, mas na castidade, e depois com a Virgem Maria no celibato. E ele foi um homem completo.
viveu em todos os aspectos a sua vida afetiva, genital e sexual. Assim nós pedimos esta virtude tão cara para Jesus Cristo, para a Igreja do Senhor, que há de sermos castos diante dos outros, diante do nosso próprio corpo, olhar o nosso corpo com castidade e diante do mundo também ter uma visão sem os olhos da maldade, com os olhos da pureza. Assim nós pedimos, São José, rogai por nós.